a igreja eleita, a igreja escolhida por Deus de antemão para herdar as promessas eternas, meu amado. Você é mais que vencedor, você é um abençoado. Meu forte abraço a todos eleitos, toda a igreja de Cristo que está no Brasil, reunida nesse momento, aqui em Pernambuco, Alagoas, Fortaleza, e nossos ministros lá no Rio de Janeiro e em todo o país. Queridos, Santo de Deus, está conosco nessa noite o nosso amado irmão Djalma, o pessoal que está ali, que veio lá do Cordeiro, está prestigiando-nos, visitando essa noite, como também a abençoada Jura Leite, que está nessa noite conosco, de Pontos Carvalho, aqui do Cabo, e o abençoado Eladionor, Claudionor, também aqui de Pontos Carvalho. Que a igreja possa saber ser abençoada com uma forte salva de palmas. Agora você tira uma palavra do coração de que ele é um eleito, ele é um predestinado, que o Senhor escolheu ele desde antes da fundação do mundo, que o Senhor não foi escrito no livro da vida. Queridos, Santo de Deus, o Senhor nos permite estarmos como igreja, como povo escolhido, como povo eleito, separado, para, através do nosso culto racional, entregarmos a Ele sacrifício vivo. O que você fez nesse momento foi sacrifício vivo. Nós não vivemos mais como outrora, na prática dos rudimentos da lei. Hoje, nós nos reunimos como igreja para expressar através de louvores, exaltação ao único Senhor que tem o nome por excelência, né? Como fala o escritor de Hebreus capítulo 13, versículo 5 em diante, ele fala isso, que nós somos chamados para expressarmos através de louvores com lábios exaltação ao nosso Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, essa carta foi escrita aos Romanos por volta de 56 depois de Cristo, capítulo 8, versículo 29 e 30. E o título da mensagem dessa noite é Escolhidos de antemão. Escolhidos de antemão. Se você hoje, meu amado, é uma nova criatura, é um novo homem, se você hoje professa Jesus como o único Salvador, foi porque Ele te escolheu de antemão. Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo diz, leu 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que a nossa chamada tem uma finalidade, tem um propósito, meu irmão. Ao sermos tirados daquela vida de obediência às obras da carne, nós somos trazidos para o seu reino com um propósito. E ele diz no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, quer dizer que é um conhecimento não da carne, com Deus conheceu ainda antes de sermos gerados no ventre de nossa mãe. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também
Chamou. E aos que chamou, a esse também. E aos que justificou, a esse também. Então o que ele predestinou, meu amado, ele chama. Onde estiver, onde estiver, ele vai chamar. E você vai viver na prática dos seus ensinamentos, da revelação que ele revela ao apóstolo Paulo. Oremos. Quero pedir já desculpa aos abençoados. Cheguei do trabalho nessa carreira hoje, meu irmão. Eu trabalho no comércio. Larguei 18h15 e corri para cá, aqui em Prazeres. Né? Então peço desculpa aos abençoados por esse pequeno atraso de poder estar aqui com vocês. Minha alegria de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos concedido. Desculpa ter falado também um abençoado ali que é Evandro, né? Que está conosco aqui nessa noite, veio domingo passado, está conosco mais uma vez e mora aqui em Prazeres, Jaboatão. Então, oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e soberano, te louvamos, Senhor, por não dependermos de nós de estarmos aqui hoje, mas o Teu Espírito que iluminou nossos olhos e compreendemos que de antemão o Senhor nos conheceu e nos predestinou a esta terra para um propósito: manifestar a Tua glória. Manifestar, Senhor, mediante uma sociedade corrompida, mediante uma sociedade que está vivendo a imoralidade, Pai. Mas dentro dessa sociedade o Senhor tirou-nos e nos faz enxergar que Tu nos chamaste para uma vida santa e não para uma vida de libertinagem. Não nos criaste para sermos libertinos, mas nos criaste para sermos santos. E a Tua palavra, Pai, é que nos santifica. A Tua palavra é que nos leva a vivermos uma vida piedosa, uma vida de agiasmo, uma vida de santificação e de temor à revelação ao Evangelho da graça de Deus. Senhor, neste momento, Senhor, a mente de Cristo seja ativada sobre nossas mentes, para que possamos, pelo Espírito, examinar aquilo que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo ao chamá-lo ao terceiro céu, o Evangelho da graça de Deus. Imprime nossos corações, para que saiamos daqui, Senhor, convicto de que o Senhor é quem ordena a existência do homem. No nome de Jesus, e toda a igreja digo, graças a Deus. Queridos, santo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, você não é propriedade deste ambiente, você não é propriedade de um pastor ou de um sistema religioso, você é propriedade exclusiva de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, amados, assim como nós participamos de carne e sangue, o nosso Deus também participou. E a sua participação em carne e sangue foi para destruir aquele que tinha o poder da morte. Então, queridos, quando lemos esse texto, observamos que Paulo, quando escreve, diz: porquanto aos que de antemão, quer dizer que no momento prévio da história, Deus conheceu os seus filhos, não num corpo de carne, mas como seres espirituais. Queridos, a expressão antemão no grego é prognos, que significa saber com antecedência, antecipadamente, todos os fatos, todo o que iria acontecer, tudo que se refere à igreja, a seus filhos, ele conheceu de antemão. Então, amados, Deus conheceu tudo que se refere a seus filhos, pois Ele criou
antes da fundação do mundo, antes do cosmos, antes de existir rio, antes de existir céu, antes desse céu que nós vemos, as árvores. Você foi criado como ser espiritual, que temporariamente você está revestido num corpo de carne. Isso é uma veste, isso é uma roupagem, a qual o Espírito, que é Filho de Deus, está habitando. Então, queridos, entenda, não é a carne que é filho de Deus, mas o Espírito que está dentro de nós. Por isso Paulo disse que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Quando fosse escolhido por Deus, separado por Ele, não no momento que você ou que a igreja ouviu uma pregação e atendeu o apelo de um pregador. Não. Você só ouviu e aceitou um apelo porque tu és um predestinado, tu és um eleito, tu és um escolhido antes da fundação do mundo. Por você ser um eleito, você ouviu, mesmo quando estavam vivendo no pacto da lei. Só o Espírito Santo podia te impulsionar, meu amado, a tomar essa decisão, porque a Bíblia relata que o homem estava destituído da glória de Deus. Ou seja, antes da cruz, todos nós vivíamos destituídos da glória de Deus. Após a cruz, nós hoje estamos, meu amado, vivenciando a glória de Deus. Então, eleitos, observe, como a igreja não consegue, meu amado, examinar a Escritura e fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou em Corinto, né, conferir coisas espirituais com espirituais. Observe que um dos textos que é usado pelo sistema religioso para contradizer a eleição, a chamada de Deus, o poder de Deus na nossa vida, João capítulo 1, versículo 11. Veja, o versículo 1 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu. Então aqui está um dos textos, meu amado, equivocado, onde o sistema impõe que o homem que decide se aceita ou se não aceita, se o homem aceita ir para o céu ou para o inferno. Agora, abaixa a cabeça e leia o versículo 13. Se é isso que o sistema diz, ou é o que a Escritura diz? A Escritura diz: os quais não nasceram do sangue. Ora, não nasceram da união dos pais, não houve concepção da natureza humana. Ele diz: olha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ele diz: nem da vontade do homem, mas de. Então, se você hoje é este homem, esta mulher que caminha nessa natureza divina de obediência ao chamado, à Escritura, é porque tu és um eleito, é porque tu és um predestinado de Deus. Porque não houve, meu amado, obra nessa nova mudança, nessa nova ação que temos hoje. A ação é totalmente do Espírito Santo em nossas vidas. Ora, Paulo quando escreve Efésios, vamos para o livro de Efésios, carta de Efésios, capítulo 1 de Efésios. Nós estamos vendo
que a escolha para sermos filhos, meu amado, não pertence a nós, mas foi uma escolha soberana de Deus antes de existirmos nesse corpo de carne. O teu nome foi escrito no livro da vida. Ele conhece a cada um de nós pelo nome próprio que Ele deu. Cada um de nós tem um nome dentro dele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Leia o versículo 3 no anterior. Ele diz: Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestes em Cristo. Onde é que você está hoje? Aqui é um lugar, é uma região celeste, meu amado. Está um lugar celestial, onde o Evangelho, ele manifesta todas as bênçãos sobre a sua vida. Porque muitos acreditam que esses lugares celestiais é um lugar onde desce uma entidade e pode fazer com que ali esteja o Espírito Santo e esteja também o espírito da iniquidade, da impiedade, qual dizem que é Satanás. Versículo 4: Assim como nos escolheu, quer dizer que uma escolha dele, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes do cosmos, antes de sermos gerados no ventre de nossas mães, Ele havia nos escolhido. Ele diz no versículo: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Observe que ele falou em amor, ele não falou em ódio. Paulo diz aqui: em amor, o Deus que criou todas as coisas, versículo 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a nossa carne em Cristo foi adotada para participarmos, meu amado, dessa maestria, criação de Deus. Então, olha, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Queridos, Deus é quem escolhe, não é o homem que escolhe a Deus. Deus é quem separa o homem da iniquidade para viver uma vida reta, de justiça. Então Deus é quem nos escolheu, separou, elegeu. Em quem? Nele. Nele mesmo, o Senhor nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso que não vivemos mais debaixo do jugo da escravidão. Por isso, meu amado, que as obras da carne, ela não é continuamente ativa em nossas vidas, porque dentro de nós o Espírito Santo reside. Ele está dentro de você. Isso aqui não é a igreja somos nós. Você é a igreja, você é o tabernáculo, você é o templo do Espírito Santo. Se você sair daqui, quer ficar vazio, porque ele segue com você, ele vai com você aonde você estiver. Você é a igreja de Jesus hoje. Não é como no antigo pacto que o povo ia para o templo, em vez de adorar, de exaltar ao Criador, se prostrava diante dos ídolos. Assim vive o Espírito de Deus hoje, adorando mais ao homem do que ao próprio Salvador. Se encurva mais ao homem, aos líderes religiosos do que ao Salvador. Então, amados, santo do Senhor, Ele te escolheu, te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Queridos, o que foi escolhido desde antes da fundação do mundo foi o Espírito. Não tem nada a ver com a nossa carne. Foi o Espírito que está em nós hoje.
Esse Espírito que nos leva a nos prostrarmos, a nos rendermos e reconhecermos Ele como nosso Salvador. Ele que foi escolhido para se dobrar, para se render ao Criador, porque a nossa carne não se rende, não se converte, ela continua viva. Eu já disse várias vezes aqui, a quem você alimenta é que irá sobressair. Se você alimenta a carne irá sobressair. Se você alimenta o Espírito irá sobressair. Então, igreja, santos, eleitos do Senhor, a escolha não se dá quando aceitamos um apelo de um pregador, como o sistema religioso ensina. Até porque lemos o texto que afirma que fomos escolhidos nele. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Queridos, Deus predestinou seus filhos de antemão. Ou seja, aquele que estava com ele no céu, como seres espirituais, passaram um a um, ou veio um a um, a ter uma forma, a ter uma veste nessa terra. Queridos, isso não depende de nós. Foi uma decisão exclusiva de Deus. Tornar seus filhos visíveis no plano físico. Observe isso no livro de Salmo. Vamos para o antigo pacto. Já se falava, meu amado, desse conhecimento pré de Deus acerca dos seus filhos. Não é uma coisa que Paulo falou, mas esse conhecimento pré vem desde Gênesis. Se você vê lá em Gênesis 3,15, falando da descendência, já mostra a descendência, a separação. Salmo 139, veja Deus falando através de Davi algo pré. Salmo 139, Salmo 139, versículo 14. Aqui o salmista começa dando graça, irmão. É o que nós devemos fazer, não questionar a Deus. Mas nós vemos o Filho de Deus a questionar, a achar que há impiedade de Deus. Mas aqui ele diz, olha, graças te dou. E a igreja possa dar glória a Deus? Glória a Deus. Ele diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quer dizer que algo estupendo, algo fora do comum, Davi estava falando, aconteceu com ele, com toda a igreja. Algo que a ciência muitas vezes não explica. A formação do homem no útero de uma mulher. Então era algo espantoso, algo miraculoso. Davi estava dizendo isso aqui. Ele diz, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Ora, a minha alma, o meu consciente sabe muito bem. O entendimento torna a vir à igreja, meu amado. Você passa a se render, você se dobra. Você não vive mais com inquietação, ou com medo de diabo, de inferno, de perder a salvação. Não. Um filho de Deus jamais perderá a salvação, meu irmão. Você é filho, e filho é para sempre. Ora, quem é aqui, pai? Levanta a mão. Você tem filho? Deixará de ser seu filho? Então, meu amado, Deus deixará de ser nosso pai? De forma alguma. Versículo 15, ele diz, os meus ossos, quer dizer que ainda não havia ossos. E Davi já falava, já relatava. Os meus ossos não te foram encobertos.
quando no oculto, quando no esconderijo, ou seja, no útero da minha mãe, onde estava escondido, fui formado e entristecido, coberto de carne, como o osso foi coberto de carne. Como nas profundezas da terra. Versículo 16, ele diz: os teus olhos, o teu poder, a tua grandeza, a tua majestade. Porque você for ler pela letra, você dizer assim, ó, e Deus tem olho? Espírito tem olho? Está falando da grandeza, da majestade, do poder de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma. Quer dizer, quando este corpo ainda estava informe no ventre de minha mãe, ele já sabia, ele já conhecia. Assim é cada um de você, meu amado. E ele diz mais, olha, e no teu livro, Davi dizendo, no teu livro, que livro? Da eternidade. Não é o livro de uma denominação, não é o livro da religião, mas no livro dele. No teu livro foram escritos, foram ou não foram? Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, por nenhum deles havia ainda. Então, quando você era um ser espiritual, Deus foi no seu cartório celestial e lá disse: olha, Paulo, José, Maria, tu vai à terra, tu vai ser revestido um corpo de carne, vai passar por um período afastado, separado, porque ainda está vivendo segundo as obras da carne, porque ainda está vivendo segundo o curso deste mundo, vivendo segundo as tradições religiosas, vivendo segundo os costumes parentais, pagãos. Mas eu vou te buscar, aleluia, eu vou te chamar, eu vou te trazer para o reino do Filho e do seu amor. Aleluia. Então aqui estamos no reino celestial de Cristo, meu amado. O reino do Filho e do seu amor. Então, um período de nossas vidas, nós passamos servindo a carne, as obras da carne. Amava as obras da carne, né? Como amávamos, como anelávamos. Hoje é o contrário, nós anelamos, ansiamos as coisas do céu, como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto. Então, Davi diz que no livro de Deus, tudo que se refere a mim e a você, está escrito. Eu não sei quantos anos mais eu vou passar nessa terra. Eu não sei, porque ele não deixou registrado. Mas ele diz que tudo que é determinado para a minha existência aqui como homem, pessoa, foi escrito, foi registrado no seu cartório. Não é no cartório de uma denominação. Ele diz cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, antes de existir nesse corpo de carne, Deus registrava-nos como filhos espirituais, o qual está hoje dentro desse corpo, que é uma veste, que encobre o Espírito. Então, queridos, santos de Deus, os olhos do Senhor viam o princípio do nosso ser. E ele disse: ainda informe, sem forma, em nudez. E no seu livro, ele mesmo escreveu todos os nossos dias. Amados, igreja eleita de Jesus, para entendermos isso, amado, só pelo Espírito. Só pelo Espírito. O homem natural não aceita. Ele não vai aceitar que é um espírito com o Senhor. Porque ele vive amedrontado, e meu pai, e minha mãe, queridos, você ainda é conosco. Eu fui chamado para expressar a imagem do Salvador. As pessoas têm medo de crer na predestinação, de crer na eleição de Deus, porque vivem nessa influência de que ganhará o pai, ganhará o filho, ganhará a esposa para Cristo.
Mas não é dessa forma, meu irmão. O que nós temos que fazer é dar ênfase, é pregarmos o Evangelho. Porque eu não sei quem são os filhos de Deus. Estão ainda vivendo sobre as obras da carne, sobre o domínio da carne. Muitos estão ainda dessa forma, presos nas drogas, nos vícios, na prostituição. Mas nós que fomos chamados, temos a obrigação de falarmos das verdades eternas de Deus. Então, um dia estávamos lá, como muitos estão. Eu passei 25 anos sem estar na prática do Evangelho. Não é das obras. Não é? Quando eu fui chamado para as obras. Passei um ano nas obras, acreditando nas obras. Depois a revelação abriu o entendimento do meu coração e eu passei a deixar de lado as coisas de criança, meu amado. As coisas de criança passou a deixar de lado. Então, igreja do Senhor, uma coisa que eu vou lhe dizer, eu falei que é pela revelação do Espírito. Se o Espírito não revelar, ninguém entenderá. Outra coisa, para compreender a doutrina, meu amado, da predestinação, primeiro você tem que entender também a doutrina da preexistência com Deus. Você é um ser pré-existente, como um ser espiritual. Veja isso no livro de Jó. Jó, livro de Jó, capítulo 38. Jó 38. Jó 38, 1. Ele diz: ele chama Jó e começa a perguntar, indagar a Jó. Como pode estar nos indagando hoje à noite, né? Ele diz, Jó 38, 1, ele diz: depois disso, se você ver, disso é o contexto, é o capítulo 38, onde Jó vinha se lamentando, enfurecido. Deus chama Jó, porque Jó estava com seus amiguinhos e falou coisas insensatas. E disse: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, ou seja, no meio com o seu poder. E disse: quem é este que escurece os meus desígnios? Quem é esse que escurece meu projeto, a minha finalidade, o que eu decretei? Quem é este? Com palavras sem conhecimento. Quer dizer que muitos estão obscurecendo os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. Outrora eu vivia dessa forma, meu amado, a questionar, porque não tinha o entendimento, não tinha o conhecimento. Eu tinha o quê? Em minha vida as obras. Se eu tinha obras, eu não entendia o conceito da preexistência com Deus, de eu ter existido com Deus. Por isso que Jó questionou. Versículo 3: ele cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? A pergunta foi essa: onde estavas? Se formos pelo emocionalismo, não vamos saber responder. Como vive o Espírito de Deus hoje, pelo emocionalismo, não sabe responder. Ele disse: dize-nos se tens entendimento. Quer dizer que tudo é pela razão, é pelo entendimento, meu amado. Quando nós nos deixamos levar pelo emocionalismo, o que predomina é o culto irracional.
É o nosso culto irracional. É o que predomina na maioria dos cultos que se faz hoje, o qual nós vemos. É o culto irracional. O culto onde não há crescimento, o culto onde não há desenvolvimento, onde os filhos continuam raquíticos, continuam com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de ser possuído pelo demônio. Amados, se você é templo do Espírito Santo, olha, nenhum mal pode tocar, né? Isso João, o apóstolo João lá na sua carta, no capítulo 5, versículo 18. Aqueles que é nascido de Deus, o maligno não lhe... Então, se você é nascido, meu amado, como é que o maligno vai poder tocar que você é propriedade exclusiva de Deus? Você é propriedade de Deus, meu amado. Você não é propriedade de uma religião que amedronta, que faz com que os filhos de Deus sejam subjugados, sobe monte, desce monte, faz jejum, faz vigia e não consegue chegar à plenitude de Deus como filhos. Versículo 7 diz, versículo 6, sobre, já dei demais, 5, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel, sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam. Você sabe quem são essas estrelas? Somos nós. As estrelas da alva somos nós que estavam lá alegremente com o Senhor, louvando, celebrando, Ele vendo a criação, vendo Ele formando. Amado, diz aqui, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quer dizer que quando Deus estava fundamentando esse céu maravilhoso, essa terra magnífica, nós estávamos aonde? No concílio com Ele, presenciando as maravilhas, as delícias de Deus. Amado, Deus criou essa terra foi para os seus filhos ser felizes, ser alegre, e não viver cabrebaixo, doente. Você imagina, meu amado, eu trabalho em farmácia. Você imagina o que eu pego de receita, eu já falei novamente. E o nosso aqui, ministro também, que é agente de saúde, sabe muito bem disso. O que pegamos de receitas de pessoas ditas filhos de Deus, que eu pegamos, não. Que eu pego, você não imagina. Pessoas com problemas psicomáticos, tomando os psicotrópicos diariamente, meu amado. Porque são induzidos por essas pessoas a enfrentar um gigante que já foi destruído na cruz do Calvário. Aleluia. Vive diariamente lutando contra o diabo e não consegue derrotar. Então, observe, se você for fazer uma pesquisa nos consultórios de psiquiatras e psicólogos, você vai entender que mais de 90% são pessoas cristãs. E o carro-chefe desses aí, meu irmão, é o chamado Rivotril. E o outro depressivo é o fluoxetina. É o que se vende feito água. A indústria farmacêutica lucra em cima dos filhos de Deus. Vive em cima dos filhos de Deus. É o corre-corre desenfreado, é o problema com o filho nas drogas, é o esposo que é adúltero, é o esposo que é viciado, e começa aí a fazer aquelas obras da carne, que é impulsionada pelos líderes religiosos, e não consegue enxergar o filho se libertando, não consegue ver o esposo livre. Lá para as tantas, está, meu amado, tomando psicotrópicos, influenciados a querer destruir algo que não se consegue destruir, que é a natureza humana. Não se destrói, meu amado, com sacrifício, com jejum, com vigia. Você não consegue. Jesus disse lá em João 17, santifica-os. Onde? Que é a verdade? Então, mas se você querer santificar a tua vida nas obras, você vai viver uma vida de fracasso na vida espiritual.
Você pode até ser bem sucedido na vida financeira. Pode. Mas na vida espiritual, você vai viver uma vida de fracasso. Porque você está tentando santificar-se a carne às obras. Olha assim, ninguém, lá em Gálatas, ninguém é justificado por obras da carne ou da lei. Então, versículo 6: quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Agora desce a tua vista lá para o versículo 21. Aí ele responde a Jó. Ele diz: Tu quem, Jó? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido. Quer dizer que antes de Jó ter um corpo de carne, Jó era o que, a igreja? Um ser espiritual. Estava no concílio eterno. Hoje estamos aqui no concílio aqui de Deus na terra, com um corpo de carne. Outrora viviam no concílio celestial como seres espirituais. Então Deus faz com que os seus filhos venham a esta terra e passem pelo plano físico. Como é que eu ia poder lhe ver, meu amado, lhe abraçar? Como é que eu ia poder beijar minha esposa? Se fosse o Espírito. Espírito se abraça? Ei, meu Deus. Como iríamos procriar se fosse um Espírito, meu amado? Tu sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus. Então, se é grande, meu amado, não é naquele momento ali que Jó, vamos dizer, Jó com 100 anos de idade. Ora, eu não sei nem dizer qual é a minha idade espiritual. Quem sabe dizer aqui a sua? Antes desse corpo que existir, nós fomos criados, meu amado. Essa carne envelhece, mas o Espírito continua ativo, vivo. Você lembra que quando saíram os espias, Caleb e Josué, um dos 12, e quando ele volta da batalha, ele diz: olha, o meu espírito hoje, eu estou com 80 anos, mas me sinto como se estivesse com 40 anos. Às vezes nossa carne nos deixa cansado, com vontade de desistir, com desânimo, mas o Espírito diz: olha, não é o momento, não é o momento. Então, eleitos de Deus, santos, observe que a promessa de Deus para nossas vidas não começa na terra, ela começa nos e continuará nos. Não, meu irmão, você é um eleito, você é um predestinado, porque Ele conheceu você de antemão. Não é de agora que Ele nos conhece, mas de antemão Ele nos conheceu. Queridos, o sistema religioso obscurece, esconde, apaga da igreja, ou seja, coloca uma névoa, um tampão nos olhos, faz como o sistema religioso. Não instrui a igreja de Jesus a crescer no conhecimento do Evangelho da Graça. Então, coloca sobre a mente dos filhos de Deus as inverdades acerca da verdade. Questione os desígnios do Senhor. Ou seja, a finalidade, o propósito, o projeto, a vontade do Senhor de ter nos escolhido antes da fundação do mundo é negado pelo sistema religioso. O sistema religioso nega e se influencia, meu amado. Ficam furiosos quando alguém é levantado por Deus e fala acerca desta doutrina, a qual liberta os filhos de Deus. Eu não tenho mais peso na minha consciência, meu amado. Eu não vivo mais com medo. Eu não vivo mais amedrontado, porque eu sei que eu sou um filho para sempre. Então, a igreja do Senhor, ora, se você for analisar a Escritura de Gênesis e Apocalipse, vai mostrar Deus fazendo separação, mostrando, né, a nossa eleição antes mesmo. Ora, começa lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis. Nós viemos de Eva, viu?
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Isso aí está falando, meu amado, de Adão, viu? O primeiro Adão e o último Adão. É isso, Nishba? O primeiro Adão e o último Adão, né? O Adão humano, o Adão carne, o Adão natureza humana e o Adão celestial, que é o Cristo encarnado e Maria. Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já está, meu amado, a promessa desta descendência, a descendência de Cristo. Você é descendente da mulher, como Cristo foi descendente da mulher. Vamos para o livro de Romanos. Observe que o primeiro Adão, ele tipificou o último Adão. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o que, igreja? O pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso aqui antes mesmo de existir a lei. Versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Quer dizer que não existe mais pecado no mundo? Diz que até o regime da lei havia pecado. E agora? O que é que existe? As obras da carne. Paulo fala lá em Gálatas. As naturezas da carne, meu amado. Né? E a consequência de eu praticar as obras da carne é o quê? Sofrer, viu? Não viva mais sobre as obras da carne. Porque as obras da carne não levam você a sofrer. Ele diz aqui, ó: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há. Nós estamos vivendo a lei ou a graça? Então, meu irmão, não leve em conta. Não leve em conta, porque Cristo levou todos os seus pecados. Antes da cruz, o pecado estava implantado. Depois da cruz, estamos isento de todos os pecados. Nós podemos praticar a obra da carne? Podemos. E a consequência é a disciplina, é a correção do papai. Só isso. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até... Ora, quer dizer que a morte reinou até quando? Até Moisés. Mesmo sobre todos aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão. Aí diz, no finalzinho diz: o qual prefigurava aquele que havia. E quem é que prefigurava, meu irmão? O Jesus, o segundo e o último Adão. O primeiro Adão, ele trouxe a consequência do pecado, a morte, a separação, tornou a raça humana inimiga de Deus. O último Adão, ele veio, pagou o preço pelo pecado, redimiu todos os seus filhos. Você hoje está livre, como diz no versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tu estás o que, igreja? Justificados. Tu estás aperfeiçoado. Tu estás santificado. Então, queridos, a nossa eleição, ela não se manifesta no âmbito terreno, mas no âmbito celestial. E Deus faz com que os profetas e apóstolos anunciem isso. Você quer ver? O primeiro anunciado também, um dos profetas,
Jeremias, estamos chegando já para o final, viu? Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Versículo 4 diz: a mim me veio, pois, a palavra de quem? Não uma revelação do homem, viu? Veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Jeremias foi constituído profeta. Que nação? A nação judaica. Não é para nós, meu irmão. Mas Deus te conheceu antes de você ser o quê? Gerado no ventre de sua mãe. Então o conhecimento pré de Deus é infinito sobre a raça humana e sobre toda a sua criação, ele de Deus. Isaías 49. Isaías 49. Então, escolhidos de antemão. A igreja foi escolhida por Deus. Isaías 49, versículo 15. Antes de ler o 15, leia o versículo 5 comigo. Ele diz: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o que? O ventre, para ser servo, para que torne a trazer a Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Então você veja aqui os profetas falam da sua existência pré, assim como os apóstolos falam da existência pré com Deus. Versículo 15 ele diz: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, que ainda mama? De sorte que não. Se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus jamais se esquecerá de ti, meu amado. Jamais. Nós tivemos um período separado do Salvador, vivendo com o sistema religioso nos impulsionava. Mas o Senhor nos liberou para conhecermos as verdades dele. Então, o sistema ele age dessa forma, obscurecendo, escondendo as verdades eternas de Deus. Queridos, a Escritura é clara quando diz que os filhos de Deus foram escolhidos, separados como seres espirituais antes da fundação do mundo cósmico. Veja isso em Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. E diz, Efésios capítulo 1, versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua, quer dizer que o conselho de Deus, não nosso. 2 Tessalonicenses, vou adiantar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, desculpe, amado, é 1 Tessalonicenses, encerrado, é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15.
Eu que estou equivocado. É 2 Tessalonicenses mesmo. Será que o meu ovo está buscando aqui? Está anotado aqui no meu rascunho da mensagem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. É isso agora. Ele diz: entretanto, devemos sempre dar. Olha, meu irmão, olha que alegria. Paulo está falando para a igreja. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Quando você, meu amado, passou a aceitá-lo aqui na terra? Não. Deus escolheu desde o princípio para quê? Para a destruição, para o inferno, para a salvação. Quer dizer que antes de termos esse corpo de carne, Deus te escolheu para a salvação. Então tu foste chamado a essa terra, fosse revestido no corpo de carne, para viver a salvação eterna de Deus. Hoje não vivemos mais, meu amado, como o povo, a igreja primitiva, vivendo na esperança. A igreja primitiva viveu na esperança da salvação. A igreja de Cristo hoje não vive mais na esperança, ela vive a eternidade. A eternidade já está em você, a eternidade já está em mim. Ela não vem mais sobre a igreja, ela já está sobre a igreja, meu irmão. Você é um ser eterno. O pó volte à terra, o Espírito volte. Eclesiastes 12, 7, né? Eclesiastes 12, 7. O pó volta à terra, o Espírito volte a Deus. Então, amados do Senhor, santos de Deus, todo o povo de Deus que foi eleito por Ele, antes da fundação do mundo, ao ouvir o Evangelho, crerá e será salvo. Isso o apóstolo, a mensagem dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, Atos. Você veja que Paulo diz o quê? Deem graça por saberem que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Quem que é o pai para os filhos de Deus? Querido, nós devemos agradecer e não questionar os desígnios de Deus, como tem feito o sistema religioso. Eu louvo a Deus por ser um filho. Eu louvo a Deus por Ele ter escrito meu nome no livro da vida. Eu louvo a Deus por Ele me manter esta segurança. Eu louvo a Deus pela sua eficácia na minha vida, de me guardar, de me proteger. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Olha a alegria dos gentios. Paulo saiu a anunciar a palavra, e ali no meio havia muito povo, e Paulo pregava a palavra. E a alegria daquele povo foi essa aqui, ó. Como eu sinto hoje. Os gentios. Quem é os gentios? O povo que não era judeu. Como nós hoje. Os gentios, ouvindo isso, ouvindo o que? A graça, o evangelho, regozijavam, glorificavam, batia a palma, dava glória, dizia aleluia. Era essa alegria que estava no espírito daquele povo. Regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida. Então os que haviam se destinado aonde Paulo estava pregando, eles glorificaram, eles exaltaram, eles engrandeceram o nome do Senhor, porque eles sabiam, eles estavam sendo ensinados que não dependia dele a salvação, mas do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. E para finalizar, meu irmão, nosso irmão vai para longe. Você sabia que nosso ministério aqui, meu irmão, é poucos daqui, né, meu Francisco? Ministro Fernando. Cada um aqui mora no centro da comunidade aqui. Eu moro no Ibura, outro mora no Cabo, outro mora já Botão Centro. São todos como se fossem missionários nessa área aqui, desenvolvendo a palavra de Deus. Poderíamos estar em cada uma das nossas casas também, fazendo, né, como igreja de Cristo. Vamos finalizar no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Querido,
assim como você tem participação de carne e sangue, o nosso Pai, o nosso Criador, ele participou de carne e sangue. Para quê? Para uma finalidade: destruir a morte, destruir o diabo, destruir o acusador, meu irmão. Diabo no grego é acusador. Vai ser que as pessoas ficam vendo aí na árvore, ficam vendo descendo do céu, pega pelo cabelo, veja os pais pegavam uma mulher pelo cabelo ou uma pessoa e começaram a dizer aí, fala qual é seu nome. Mas isso é uma picaretagem. Isso é uma ilusão que botaram na mente do povo de Deus. Hebreus, finalizando. Hebreus. Olha, deixa eu dizer. Eu fiz parte do Espiritismo. Peço que Deus que me levou para lá, para esse lugar. E me colocaram lá, fizeram girar quantas vezes fizeram. E nenhuma vez dessa eu me manifestei com esses espíritos que falam. Passei vários anos lá. Tá? Isso foi para ter experiência. Deus permite que você passar para algum lugar para ter experiência, viu? E eu não manifestei essas entidades que se falam aí, que existem. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Finalizando nessa noite. Hebreus 2,14. Olha a persistência nossa. E a do nosso Deus sempre foi persistente, né? Se investir no pouco de carro. Ele diz: visto, pois, que os filhos têm ou vai ter? Tem participação comum. Olha, esse corpo aqui, ó. Os filhos não é esse corpo, é os espíritos, viu? Os filhos têm participação nesse corpo. Ele diz: carne e sangue. Destes, a igreja também, ele quem? O Criador de todas as coisas, igualmente, diz que igualmente participou. Ele não tem mais a participação de carne, ele participou por um período de 33 anos, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder a saber, então foi destruído ou ainda vai ser destruído, meu irmão? Então, queridos, santos de Deus, olha, assim como você participa de carne e sangue hoje, o nosso Pai participou para que por sua mão destruísse aquele que te acusava. Você sabe o que é que acusava, apontava o Filho de Deus? Não é você. Como já disse, no grego, diabo é acusador. Que quer dizer, meu amado, quem acusava os filhos de Deus não era o Espírito, e sim a lei. A lei apontava a ele, a lei apontava o pecado. Esse acusador aqui, esse diabo que Paulo fala aqui, o escritor, simplesmente a lei mosaica. Se você for analisar, você vai ver que era a lei que matava os filhos de Deus. A lei matava os filhos, a graça dá vida. Então você tem vida com abundância, meu irmão. Então ele participou no corpo de carne para destruir, irmão, aquele que tinha o poder da morte, aquele que te acusava dia e noite. Quem que te acusava? Não era o diabo, não era esse ser que as pessoas imaginam, mas a lei que acusava os filhos de Deus dia e noite. Você tropeçou nisso aqui, você errou nisso. Era 613 mandamentos e eles não cumpriam, só Jesus cumpriu. Por isso que diz: destruiu aquele que tinha o poder da morte. A lei tinha poder sobre os filhos de Deus, mas Cristo destruiu de uma vez para sempre. Assim fala a Escritura, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.